O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de profundo silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compreender no deserto de nossa vida toda a força dessa palavra que para nós foi anunciada. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos para celebrar o Natal. Domingo passado e hoje, nós preparamos o Natal meditando os textos que apontam para a gente a vinda futura do Senhor. Depois, nos 2 próximos domingos, os textos vão falar e ajudar a gente a preparar aquela primeira vinda que já aconteceu. O Senhor veio ontem, Ele virá definitivamente, mas Ele sempre vem. Ele veio ontem, Ele vem hoje, Ele virá sempre. É Ele que acaba de vir e chegar em nossa vida por essa palavra que para nós foi anunciada. É Ele que está no meio de nós e nos prepara para o grande dia. Como preparar a vinda do Senhor? Seja para celebrar o Natal no dia 24, 25, ou seja, como preparar a vinda do Senhor naquela vinda última e definitiva. O apóstolo, na segunda leitura, fala que é o Senhor que nos prepara para ficarmos puros, sem defeitos para o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça que nos vem por meio de Jesus para a glória e o louvor de Deus. Curiosamente, para a vinda futura do Senhor, quem nos prepara, nos qualifica e nos capacita para ficarmos de pé, é o próprio Senhor que já veio. Nós fixamos o nosso olhar nele para prepararmos o nosso encontro com Ele, cheios do fruto da justiça. Isso pede de nós uma coragem, que nem sempre é fácil. As leituras, primeira leitura, o Salmo,
e o texto que João cita no Evangelho, põe a gente diante do mistério da vinda do Senhor a partir de uma experiência de grande sofrimento que Israel enfrentou. Em 587, o Império Babilônico invadiu Israel, saqueou as cidades, as regiões rurais, amarrou todo mundo nas cordas e correntes e deportou todo mundo para a Babilônia como escravos. E o caminho de Israel para a Babilônia, a pé, acorrentado, amarrado, é um caminho doloroso, carregado de montanhas e colinas, na imensa maioria, região montanhosa de deserto, insalubre, muito sofrido. Os que baqueavam naquela viagem para a escravidão, os que fraquejavam, eram motivados pelos que tinham fé, dizendo: não, vamos, enquanto batem em nós, nos obrigam a caminhar para a escravidão, cultivemos no coração a esperança que o Senhor vai nos dar a graça de voltar. E nós voltaremos para a nossa casa, para a nossa terra, para a nossa vida, mas nós voltaremos curados destas dificuldades e obstáculos que todos nós enfrentamos. Nós vamos fazer uma experiência de voltar e voltar cantando de alegria. O caminho que hoje nós percorremos chorando, nós vamos voltar. Por esse caminho que a gente vai chorando, nós voltaremos cantando de alegria. Tão bonito isso, né? E ainda mais no Salmo, que é tão bonito, diz que entre os gentios, entre os pagãos, eles vão proclamar que maravilhas fez conosco o Senhor. Eles vão dizer: olha, esse povo, Deus fez maravilhas com eles. Por isso, o convite para a gente caminhar, recordando que o que está ficando para trás é destruição. Jerusalém tomada, destruída, em luto. E na primeira leitura, tomem comigo o começo desse texto, que é tão bonito, da profecia de Baruque. Vamos lá? Vamos, crianças, depois vocês brincam, tá? Vamos lá. Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre, leia, os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-te. Espera. E reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Aqui no primeiro banco está a Maria Helena, que essa semana sepultou o bisneto numa morte tão violenta, não é? Esse convite para dizer: despe a veste de luto, reveste dos adornos da glória de Deus, cobre-te com o manto da justiça, que vem de Deus, e põe na cabeça o diadema do quê? Leia. O diadema da glória do... Depois, mais à frente, o versículo 4. Receberás de Deus este nome para sempre: paz da justiça, glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o oriente. Vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Bonito, né? Tão bonito para preparar o Natal. Agora, concretamente, como é que a gente faz esse rito de passagem de uma realidade de luto, de sofrimento, para preparar com os adornos da glória, com o diadema do eterno,
a chegada do Senhor. As pistas de como fazer isso concretamente estão também na continuação da primeira leitura, que Baruque cita Jeremias. Mas vamos ao Evangelho, porque João Batista é o personagem principal desta indicação de como preparar. Número 8 do seu folheto. Domingo passado a gente estava no capítulo 21 de Lucas, hoje a gente vai lá no capítulo 3, no início da atividade de João Batista. Tomem comigo. Primeiro, João Batista inicia o ministério dele, o evangelista Lucas faz um antepresépio, uma contra-imagem do presépio. Se o presépio a gente vai montando ele, colocando as imagens, os símbolos que compõem o cenário da vinda do Messias, na pobreza, na mansidão, na humildade de Belém, Lucas descreve agora um cenário muito interessante, que é o cenário de como o mundo está ordenado e opõe-se ao presépio. Vamos ler? No 15º ano do império de Tibério César. Vamos? Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, Elisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, olha agora o choque de mudanças. Veja. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. Se opõe ao cenário da primeira parte do texto. O cenário da primeira parte do texto é as autoridades do império e o imperador Tibério e todos os imperadores, que a expansão romana era sempre assim: conquista o território, subjuga pela força violenta do exército uma região, pega um amiguinho e dá para ele aquele território, para que ele governe aquele território, pesando altíssimas taxas de impostos, para montar o seu reino e mandar uma parte desse imposto para o imperador, para manter a grande estrutura do império. Então, é o contraste entre essa forma de organizar do mundo pagão e o cenário da fé machucada, ferida e judiada de Israel. O filho de Zacarias, no deserto, é a ele que é enviada a palavra. O deserto. Essa palavra deserto aparece hoje 2 vezes no texto. E nós precisamos nos apropriar do sentido dessa palavra. Nos tempos de hoje, para preparar o Natal, nós precisamos recuperar um espaço de deserto para nós. Nessa barulheira do jingombel do comércio, das promoções, das liquidações, não é? Dos consumos, da embriaguez, da gula e das preocupações da vida do Evangelho do domingo passado, o contraste do deserto. Nós precisamos recuperar um ambiente de deserto, de solidão. Foi então que a palavra do Senhor foi dirigida a João no deserto. Se você quer que a palavra do Senhor seja dirigida a você, reserve um tempo todos os dias de deserto para você. A gente vai visitar os idosos. Eu vivo repetindo isso aqui, mas é importante. Os doentes, idosos, a gente chega na casa dos idosos, tem uma televisão ligada na sala, uma no quarto, uma televisão ligada na cozinha, a gente fala: Dona fulana, para que tanta televisão ligada? Ah, padre, pode ver que está tudo no canal católico, aqui em casa é assim, dia e noite, nem desligo. Aí eu sempre digo: desliga tudo de vez em quando, desliga, não fica não. Padre, mas é canal católico. Eu falo: canal católico também tem trem ruim, barulho demais, precisa de deserto. Nós mais velhos
precisamos reconciliar com o deserto. O deserto é muito desconfortável para a gente na velhice, porque ele possibilita a gente recordar coisas que ficaram não resolvidas. E aí, às vezes, a gente arruma distração. E eu gosto de brincar que no canal católico nem sempre tem padre pregando o evangelho. Tem, às vezes, padre fazendo propaganda de colchão, de remédio, de tudo quanto é badulaque, de porcaria que o mundo oferece. Não é? Não é? Precisamos de deserto. Na nossa casa, no nosso quarto, na nossa vida, criar espaço. As crianças precisam aprender a criar ambiente de deserto. É fundamental para encontrar-se a si. O Salmo diz, Senhor, reúne o meu coração. E o deserto é exatamente o ambiente que a gente cria para permitir que o Senhor reúna o coração da gente, que vai ficando espatifado, fragmentado. Então, nesse deserto, daqui um pouco volta a ideia do deserto. Vejamos. Que conteúdo foi de palavra dirigida a João no deserto? Versículo 3. Leia. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Brada. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Curioso é porque ele saiu por toda a região do quê? No versículo 3? Região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. O Jordão não é o deserto. O Jordão, o Vale do Jordão, arriscar palpite para quem entende essa ciência. O Vale do Jordão é o pedaço de terra que está na grota mais funda do mundo. O Mar Morto chega a quase 500 metros abaixo do nível do mar. É o pedaço de terra mais fértil do mundo. Porque é uma grota, como diz o goiano e o mineiro, é uma grota. As montanhas da parte oriente da Jordânia e as montanhas que entre o Mediterrâneo. E lá no fundo, o Rio Jordão que corre entre o deserto e no Vale do Jordão, até 20 anos atrás, Israel era o maior fornecedor de hortifruti granjeiro para a Europa inteira. Tamanha a fecundidade dessa terra. Ocupada e povoada de gente trabalhando e ganhando muito com a fartura e abundância daquela terra. Curioso é que é num pedaço de terra farturenta, onde produzia riquezas, que João vai pregar um batismo de conversão para a conversão dos pecados. Por quê? Por quê? Lembra de domingo passado? Não preparar a vinda do Senhor com a gula, com a embriaguez e com as preocupações da vida, lembra? Às vezes, no pedaço de terra mais fértil do mundo, o povo de Israel se embrenhava na preocupação de trabalhar e ganhar riqueza, e é exatamente embrenhado nisso que perdia Deus. Isso existe hoje em dia? Existe gente que perde a comunhão com Deus preocupado somente em ganhar riqueza? E é curioso isso que aquele pedaço de terra dado a Israel, como o pedaço de terra mais fértil do mundo, o povo deveria parar a cada sábado para prestar um grande culto de louvor a Deus e bem dizer, por uma terra tão fértil, tão abundante, por tantos dons. Não vamos parar, porque a gente não pode deixar de ganhar. E dia e noite, produzindo. E João Batista vai lá na beira de um rio, no deserto, no vale de terra mais fértil do mundo, dizer: tem uma voz que grita no deserto, prepara o caminho do Senhor. Imagine esse povo produzindo as melhores e mais saborosas
coisas naquela terra, dizendo para João Batista: quem é você, rapaz? A gente está trabalhando, você vem pregar para nós? Nós trabalhamos, pagamos nossos impostos. Imagina! Mas João Batista pesa a mão dizendo: tá bom, mas a vida de vocês tem algumas feridas graves. Vamos ver? O batismo de conversão para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Grita o quê? Primeiro, leia. Preparai o caminho do Senhor. Você quer que Deus chegue na sua vida? Você vive pedindo para Deus entrar na sua vida, abençoar, conduzir, dirigir? Prepare o caminho dele. Você prepara tudo, mas você não prepara o caminho para que Deus chegue na sua vida. Prepare o caminho dele. Quantos de nós celebramos o Natal como uma festa genuinamente pagã? Festa de gula, de embriaguez e de preocupação com a vida. Não tem nada de Deus. Domingo passado eu dizia, e vale repetir hoje, por que para muita gente o Natal é uma festa triste? Porque se celebra com comida e bebida, mas não se celebra tendo feito em sua vida a preparação do caminho do Senhor, que consiste em 4 atitudes ou 5 atitudes muito concretas. Primeiro, prepara o caminho do Senhor. Os verbos que vêm agora são fortíssimos. Vamos ver? Endireitai suas veredas. Endireitar as veredas. Em Goiás e em Minas, vereda é uma região de nascente de água, com muitos buritizais. Mas vereda aqui é o mesmo que atalho, ou aquela trilha que a gente foge do caminho principal e cria uma trilha espremida no meio dos barrancos. Se é mais curto e por aqui, endireita essa vereda. Faça um caminho bom aqui para apressar a vinda do Senhor para a sua vida. Quantos atalhos nós temos em nossa vida que precisariam ser endireitados? Segunda regra. Agora vai pesando o tom, viu? Seu Natal vai ficar bem mexido e talvez até desconfortável. Olha só. Versículo 5. Todo vale será aterrado. A montanha e colina será rebaixada. As passagens tortuosas ficarão retas. Os caminhos acidentados serão aplainados. Endireitar, aterrar, rebaixar, aplainar. Deixa-me descer o nível um pouco, para que a gente entenda. Todo vale será aterrado. Na nossa linguagem goiana, vale não é muito bom, não. Seria melhor grota. Ou o mesmo que erosão. Ou mais ainda na linguagem goiana, tão da sofrência sertaneja, é a fossa. As fossas da sua vida, os buracos que você tem na sua vida, aterre esses buracos. Quantos de nós preparamos o Natal e celebramos o Natal com um monte de fossas abertas na alma, no coração, na memória, na vida, nas relações? Isso existe? Existe? Por isso que para muita gente o Natal é uma festa triste, porque celebra o Natal apenas com comida e bebida, mas não se celebra o Natal com a alegria de ter: eu fui até o meu pai, até a minha mãe, ou meu irmão, meu esposo, minha esposa, eu aterrei aquele buraco que eu tinha desde o dia que aconteceu aquela coisa. Pronto, aterrei aquele buraco. É um bom enfeite para a árvore de Natal lá em casa, não é? Aterrar esse buraco, não é? Olha, aquilo que eu tinha, aquele buraco que tinha entre eu e você, desde tal dia, eu quero zerar essa conta. Acabou. Aterre esse buraco. Quantas fossas em nossa vida moral, espiritual, afetiva precisam ser aterradas?
por que não dizer social, política, econômica, cultural. Toda montanha e colina serão rebaixadas. Tudo que me deixa num nível de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, de achar que eu estou pronto, que eu estou bem, eu estou comprando, estou pagando, estou mantendo isso aqui. De vez em quando a gente corrige uma pessoa errada. Ela fala, engraçado, eu tenho tantos anos, ninguém nunca me falou isso. Claro, você é tão autossuficiente que ninguém tem nem coragem de chegar em você. Ou sua autossuficiência é tão grande, sua arrogância é tão grande, que todo mundo passa perto e fala, não vou dizer com ele, não compensa. Não tem nada no mundo que é capaz de rebaixar essa montanha, essa colina de arrogância, de prepotência. Isso existe? Que montanha e colina eu preciso rebaixar em minha vida, em meu temperamento, em minha moral, em meus vícios, em meus comportamentos, rebaixar essas montanhas. Quanta máquina vai gastar, né? Isso supõe coragem de ficar no deserto. Dificilmente a gente chega a conclusões muito objetivas só no bate-papo. Só vai descobrir que buraco é esse, precisa ser aterrado, montanha precisa ser rebaixada, se houver experiência de deserto. Caminhos tortuosos ficarem retos. Quantos caminhos tortos nós temos? A gente mantém certas coisas na vida, mas com caminhos tortos. Caminhos acidentados que precisam ser aplanados. A gente diz orgulhoso, não, mas pelo menos eu faço. Faz, mas é dando muita bacada e muita sacudida. Nivela esse caminho, é caminho, aproveita, arruma isso. O enfeite de Natal que Jesus quer encontrar na sua casa não é uma árvore de Natal com todo o lusco-fusco da China para virar lixo depois nos aterros das nossas nascentes ao redor de Goiânia. O enfeite de Natal é, vamos repetir os 4 verbos: endireitar, aterrar, rebaixar, aplainar. 4 bolas bonitas para enfeitar nossa vida espiritual, moral, ética, não é? E aí sim, todas as pessoas verão a salvação de Deus em minha vida e em sua vida. A gente canta no Salmo o refrão, maravilhas fez com eles o Senhor, exultemos de alegria. Pegue comigo a segunda estrofe do Salmo 125. Diz assim, leia. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. brada. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Prepara o refrão aí. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Preguei isso há poucos dias. Você imagina entre os gentios, entre os pagãos que convivem com você no seu trabalho, na sua vizinhança, entre os gentios, aquele povo das religiões mais ignorantes, olha para você e fala, maravilhas fez contigo o Senhor. Eu exulto de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Vamos, igreja. Maravilhas. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Você pode imaginar um tipo de vida de fé que você cultiva em que as pessoas, os gentios, os pagãos, os de religiões ou até sem religião nenhuma, olha para você e fala, nossa, mas Deus faz tanta maravilha na sua vida, eu exulto de alegria. O que as pessoas que convivem conosco falam de nós na nossa forma de viver a fé? É um bom termômetro para saber que tipo de fé nós vivemos.
podemos até pesar o tom da provocação da palavra. Que tipo de comentário as pessoas que não gostam de nós falam de nossa fé? Não vou com a sua cara, não gosto de você, mas me impressiona o que Deus faz na sua vida. É isso que tem acontecido ou precisamos melhorar? Precisamos? Todo mundo precisa melhorar, todos nós. Eu sou o primeiro deles. Assim nós veremos a salvação que vem de Deus. Assim não só nós, mas a humanidade inteira vai cantar um dia, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, quando a gente permitir que Deus, que a palavra de Deus, na solidão de nossa alma com Ele aponte, diga a mim, é você, olha, me permita, endireite essa vereda, aterre esse buraco, rebaixe essa montanha, faz ficar reto esse caminho. Abra seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo e peça ao Senhor para manifestar a maravilha dele em sua vida hoje, aterrando os buracos da sua alma, aterrando os buracos do seu espírito, da sua vida afetiva, da sua vida espiritual, da sua vida moral, rebaixando os montes e as colinas. Peça ao Senhor, fale com Ele, estabeleça um diálogo de liberdade, permitindo que Ele mesmo venha realizar hoje essa obra de salvação na sua vida, te preparando para celebrar o Natal. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma e minha alma reviverá. para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Restaura. Restaura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Restaura-me, Senhor Jesus. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Olhe aqui para a palavra de Deus. Estenda a sua mão para o livro da palavra. Diga comigo, Senhor, como a João Batista, hoje a palavra de Deus, Hoje a palavra de Deus, a sua palavra, a sua palavra foi dirigida a mim, foi dirigida a mim. e eu acolho esta palavra. E eu acolho essa palavra. Por esta palavra de salvação, Por esta palavra de salvação, eu te peço, eu te peço, dá-me o discernimento dá-me o discernimento para identificar para identificar tudo que em minha vida tudo que em minha vida precisa ser transformado. precisa ser transformado. Senhor, Senhor, dá-me a graça dá-me a graça
graça. De um batismo de conversão. De um batismo de conversão. Para o perdão dos pecados. Para o perdão dos pecados. Pela força desta palavra. Pela força desta palavra. Eu te peço. Eu te peço. Transforma-me. Transforma-me. Endireita Endireita as veredas da minha vida. as direitas. Aterra os buracos. Aterra os buracos. Rebaixa as montanhas. Rebaixa as montanhas. Faz ficar retos os caminhos. Faz ficar retos os caminhos. Aplana o caminho da minha vida. Aplana o caminho da minha vida. Senhor, Senhor, eu creio firmemente Eu creio firmemente. que pela força da palavra pela força da palavra, eu verei eu verei a salvação a salvação que vem de Deus que vem de Deus neste Natal neste Natal e sempre em minha vida. e sempre em minha vida. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém. 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 Elevando as suas duas mãos, brademos com todo vigor, professando a nossa fé. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Olha, se o Senhor aterrou os buracos, aplanou as montanhas, agora faça com carinho chegar mais rápido, já que o caminho foi arrumado, faça chegar mais rápido ao coração de quem está do seu lado a paz do Senhor. Abraça e deseja a paz para quem está do seu lado. Para te adorar, para te louvar, transforma-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, Transforma-me, transforma-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Batiza-me, Senhor Jesus. Jesus. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor. Jesus. Amém.